Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Sejam muito bem-vindos. Nessa aula iremos dar sequência ao cálculo de medidas de tendência central, porém agora, com os dados aí agrupados, dados representados numa tabela de distribuição de frequência. Em particular, para essa aula iremos trabalhar o conceito, numa distribuição discreta. Tá certo? Então, antes de continuarmos aqui, já vai curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos nessa? Vem comigo! Certo, pessoal? Então, vamos à nossa aula, tá certo? Bom, mas antes de começar aqui com o exemplo, eu quero lembrar que se você ainda não assistiu a nossa aula de medidas de tendência central, eu vou deixá-la aqui em cima para vocês. Vão lá, assistam, aproveitem para curtir aquele vídeo também e depois voltem para cá. Isso vai ajudar bastante a você entender o que nós vamos trabalhar aqui. Beleza? Massa! Então vamos lá. Bom, para essa aula nós vamos trabalhar esse exemplo aqui. Nós vamos resolver um exemplo para mostrar aí o procedimento, de como que se faz para obter as medidas de tendência central, quando os dados estão assim, representados em uma tabela. Então, me acompanha aqui na leitura. A tabela abaixo representa a distribuição de frequência das idades dos alunos de uma turma da disciplina de bioestatística. Calcule a média, a moda e a mediana das idades desses alunos. Bom, pessoal, primeiro vamos entender, como que se faz a leitura dessa tabela. Então, aqui do lado, nós temos, na primeira coluna, nós temos a idade, que é a nossa variável, a variável que se está estudando, tá certo? Aqui do outro lado, na segunda coluna, nós temos a frequência. No caso, é a frequência absoluta simples, tá bem? Significa o seguinte, que nós temos aí 10 alunos que têm idade igual a 17 anos, 9 alunos com as idades de 18 anos, 7 alunos, 19 anos, 4 alunos com 20 anos cada um, 3 alunos com 21 anos, certo? É assim que se faz, então, para ler, para interpretar essa tabela. Muito bem. Então, ele está pedindo aqui para nós calcularmos a média, a moda e a mediana. Vamos começar aqui pela média, tá certo? Bom, pessoal, nesse caso aqui, muitos erram, porque pegam e apenas somam essas idades, 17 mais 18 mais 19 mais 20 mais 21 e dividem aí, no caso, por 5, que é a quantidade de números. Por que que isso está errado? Tá? Porque, na verdade, nós não temos apenas um aluno com 17 anos, Nós temos 10 alunos com 17 anos. Então, essas frequências absolutas simples aqui, elas figuram como pesos, E para calcular, então, a média, de idade, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que usar aqui o procedimento da média ponderada, ok? Então, vamos ver, a nossa média, ela vai ficar igual ao quê? A 10 vezes, certo? 10 vezes 17, beleza? Mais 9 vezes o número 18, mais 7 vezes o número 19, mais 4 vezes o número 20, certo? E mais, por último aqui, 3 vezes o número 21. Então, como eu disse, as frequências são como pesos, dos elementos, e os valores aqui são, portanto, multiplicados pelos seus respectivos pesos, ok? Também, se você não viu a nossa aula de média ponderada, eu vou também deixar ela aqui em cima para vocês, tá certo? Para que vocês possam compreender melhor, então, o que nós estamos fazendo aqui, beleza? Bom, então tudo isso aqui fica dividido não por 5, porque temos 5 tipos de valores aqui, mas pela soma dos pesos, Então, 10 mais 9 mais 7 mais 4 mais 3. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, se você for resolver isso aqui na mão,
deve se lembrar aí que primeiro você precisa realizar as multiplicações para depois as somas, né? As adições. Precisa fazer a parte de cima e a de baixo para só então fazer a divisão. Beleza? Bom, mas nós vamos usar aqui, para auxiliar nos nossos cálculos, uma calculadora, tá certo? E vamos digitar, então, todo esse nosso cálculo aí na nossa calculadora. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para você fazer correto aqui, ó, se você quer digitar tudo na calculadora, você precisa abrir parênteses, tá bom? No nosso numerador, para dizer para a calculadora que ela precisa primeiro resolver o numerador, certo? Então, se dá prioridade para quem está dentro dos parênteses, né, o nosso numerador, para só então depois, tá? Só então depois, que também tiver resolvido o denominador, fazer a divisão entre eles, tá? Então, vamos lá. 10 vezes 17 mais 9 vezes o número 18, certo? Mais 7 vezes o número 19, mais 4 vezes o número 20 e mais 3 vezes o número 21. Aí você fecha parênteses, divide, abre outro parênteses, caso você queira digitar também a soma, né, no denominador. Porque se você somar direto aqui de cabeça, por exemplo, e quiser já colocar o resultado direto, né, depois do dividir, então aí não precisa dos parênteses, beleza? Bom, eu vou colocar a conta aqui, ó, 10 mais 9, opa, faltou o zero aqui, né? 10 mais 9, mais 7, mais 4 e mais 3. A soma dos nossos pesos, igual. Bom, então a nossa média deu aí 18,42, pessoal, ok? Eu vou registrar isso aqui então, ó. Igual a 18,42. Ok, pessoal? Bom, agora, galera, nós vamos obter a moda, né, e a mediana, que são as outras medidas que ele pede aqui, ó. A moda, certo? E depois a nossa mediana, tá? Bom, vamos começar pela moda. Lá na aula que nós tivemos de medidas de tendência central, nós vimos que a moda é o valor com maior frequência, né? Então, como nós podemos observar aqui, o número 17 ele aparece mais vezes, né? Existem aí mais alunos com 17 anos. Então, a moda dessa distribuição é isso, 17. Simples assim, né? Então, vamos escrever aqui que a nossa moda, tá, é de 17 anos. Beleza? Muito bem, então. Bom, pessoal, a mediana, ela é uma medida também de tendência central e que nós vimos na nossa aula específica dessas medidas, que está localizada exatamente no meio do rol, né? No centro do rol. De forma que 50% das observações são menores ou iguais a ela e 50% maiores ou iguais à mesma. Tá bem? Bom, a mediana, ela é exatamente o termo do meio quando se tem uma quantidade ímpar de valores, né? E é a média dos dois centrais quando a quantidade de observações é par. Beleza? Como eu disse, vale muito a pena vocês assistirem, então, a nossa aula específica sobre esse assunto, tá? Bom, aqui, para nós localizarmos a mediana, eu sugiro acrescentar mais uma coluna na nossa tabela, que é a coluna da frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Primeiro, vamos aprender a obtê-la, certo? Para obter a frequência absoluta acumulada, que seria o nosso Fzão, veja que agora até dá para ver a diferença, né? A frequência absoluta simples é um F minúsculo e a acumulada um F maiúsculo, tá? Então, para obter ela, nós repetimos a primeira frequência simples e depois nós vamos somando na diagonal, assim, ó, e repetindo o valor aqui embaixo, ó. 9 mais 10, 19. Aí, soma na diagonal aqui também, né? 7 mais 19 vai me dar aí o número 26.
26 mais 4 vai me dar aí o número 30. E 30 mais 3 vai me dar aí o número 33. Beleza? Bom, qual que é o significado da nossa frequência acumulada, né? Bom, se eu olhar, por exemplo, para esse número 26, pessoal, né? Significa que 26 alunos possuem uma idade menor ou igual a 19 anos. Então, ele já traz a frequência acumulada, né? Do primeiro valor até o valor específico da linha, né? Em que nós temos aqui essa frequência acumulada. Tá certo? Aí o seguinte, se eu tenho aqui um total de 33 observações, nós podemos observar isso aqui, ó, né, que o total de alunos, então, é 33, né? Quem que seria o termo central? Seria o 17º termo, né? Você teria aí ele exatamente no meio, porque 33 alunos é uma quantidade ímpar. Então, o 17º estaria no meio, né? Ficaria 16 termos antes dele, menores do que ele, tá? Menores ou iguais, né? E 16 termos maiores ou iguais a ele, certo? Mas seria o 17º termo, ok? Na dúvida, pessoal, de quem que é o termo, também você pode usar a seguinte relação. A posição da mediana pode ser obtida fazendo n mais 1, tá? Dividido por 2, onde o n é a quantidade de observações. No nosso caso aqui é 33, né? Então, observe, ó, 33 mais 1 dividido por 2, né? Vai me dar aí 34 dividido por 2, 17, ou seja, o 17º termo. Essa relação não é para calcular o valor da mediana, e sim a sua posição. Se nós tivermos uma quantidade par, por exemplo, fossem 34 alunos, você faria 34 mais 1, que dá 35, dividido por 2, 17,5. Significa que a mediana está no meio entre o 17º e o 18º valor, tá bem? Agora, no que isso me ajuda, né? A localizar, além de localizar a posição da mediana, a localizar ela aqui, ó, em qual das linhas, né? Em qual dessas frequências acumuladas ela se encontra. Por exemplo, se a primeira frequência acumulada é 10, né? Significa que vai do primeiro, se tivéssemos um rol, né? Do primeiro ao 10º aluno com idade de 17 anos. Mas até o 10º aluno ainda não chegou no 17º, tá? Bom, como a outra frequência vai até o 19, então ela vai do 11º até o 19º. Quer dizer que o 17º aluno está aqui dentro, tá? E logo, né, a idade dele é de 18 anos. Então, nós podemos escrever aqui, né, que a idade mediana desses alunos é igual a 18 anos. Beleza, pessoal? Então, é isso, ó. Com essa aula, vocês já aprenderam a como que faz para obter essas medidas de tendência central, média, moda e mediana, né, quando se tem uma tabela desse tipo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima!